Nesse nosso canal Voz Missionária. Hoje vamos continuar com os nossos estudos sobre as tribos de Israel. Vamos ter mais uma curiosidade, vamos acrescentar um pouquinho mais os nossos conhecimentos acerca das 12 tribos de Israel, ou seja, dos 12 filhos de Jacó. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para começarmos. Poderoso e maravilhoso Pai das alturas, suplicamos que em nome de Jesus, o Teu Espírito nessa hora, Pai, possa nos ajudar a compreender tudo quanto iremos aqui aprender, que possa ficar, Pai, em nossas mentes e que possamos cumprir, Pai, a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bem, como eu disse, hoje vamos dar continuidade ao tema que já havíamos começado no vídeo passado, sobre as tribos de Israel. Hoje, concretamente, vamos falar dos nomes dos 12 filhos de Israel, ou de Jacó, assim como os seus símbolos, ou seja, os símbolos de cada tribo e os seus significados, por assim dizer. Vamos compreender melhor quem eles eram, quais eram os seus símbolos, para compreendermos melhor também quais eram as suas funções, né? Ou quais eram as suas obrigações, por aí em diante. Bom, para começarmos, importa dizer que Jacó, ou Israel, teve 4 esposas. Ou seja, 2 mulheres e mais 2 concubinas. As 2 mulheres dele foram Raquel e Leia e mais 2 concubinas, Zilpa e Bilá. E cada uma dessas mulheres teve os seus filhos. Os filhos de Israel são concretamente 13, não 12. Temos Ruben, Judá, Simeão, Diná, Zebulon, Issacar, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Esses são os 13 filhos de Jacó. Mas normalmente, como nós sabemos ou nós entendemos mais ou menos como é que funcionavam os antigos, né? Mencionam mais os homens, porque as bênçãos, como vimos no vídeo sobre a primogenitura, era mais mesmo para os homens, além das mulheres. Bom, primeiro vamos falar dos filhos de Leia. Temos o primeiro filho, Ruben, ou Ruven, que é a junção de Rui, Reu e Ven, que significa olha o filho. O símbolo desta tribo, da tribo de Ruben, é uma mandrágora. Isso compreende-se por causa de Gênesis 30, 14, quando Ruben foi colher mandrágoras para sua mãe. Então, o símbolo da tribo de Ruben são as mandrágoras. Temos o segundo filho, Judá. Perdão, eu não disse o significado do nome de Ruben. O significado dele é olha o filho, uma vez que ele era o primogênito de toda a família. Temos a seguir Judá, que significa louvor ou louvar. O símbolo de Judá, por vezes, aparece como uma coroa ou uma harpa. Como vemos, por exemplo, a harpa do rei Davi. Isso porque a maior parte dos reis de Israel saíram da tribo de Judá. Temos, por exemplo, o rei Salomão. Mas o símbolo concreto desta tribo é o leão, como nós podemos ver quando olhamos para a bênção proferida por Jacó a seu filho Judá em Gênesis 49, 9. A seguir temos Simeão. O seu nome significa aquele que escuta. E o símbolo da tribo de Simeão são as muralhas de Siquém. Nós sabemos muito bem o que aconteceu, o que Simeão e Levi fizeram à cidade de Siquém após saber que Siquém havia violentado a sua irmã Diná. Isso nós podemos ver em Gênesis 34, 25 a 31. Podemos compreender mais ou menos o porquê deles terem recebido as muralhas, né, de Siquém como sendo o símbolo da sua tribo. A seguir nós temos Levi, que significa acompanhar. Levi deu a sua descendência, né, foi por Deus escolhida para cuidar dos assuntos do templo, ou seja, eles eram responsáveis pela organização do templo, eles moravam no templo. Quando Jacó proferiu bênçãos aos seus filhos, tinha também a questão territorial na Terra Santa, a parte territorial, né, da bênção que ele proferiu aos seus filhos. E em Gênesis 49 nós percebemos que a Levi não foi dada nenhuma porção de terra, o que significa que a morada dele seria o templo. Em Josué
13:33, nós vemos uma declaração que fala exatamente que a herança da tribo de Levi seria o próprio Senhor. Bom, olhando numa perspectiva material, diríamos que eles foram bastante injustiçados. Mas se nós olharmos para uma perspectiva espiritual, eles foram o povo mais abençoado, porque eles receberam a oportunidade de cuidar das coisas do Senhor, de gerenciar, de viver por aquilo que o Senhor lhes daria. E o símbolo da tribo de Levi é o peitoral do sumo sacerdote, que tinha lá 12 pedras. E essas pedras poderiam ser preciosas ou semi-preciosas. E em cada uma dessas pedras havia os nomes dos 12 filhos ou das 12 tribos de Israel, que representava exatamente essa questão de eles não tinham um lugar fixo ou uma terra, uma propriedade. Eles estavam em todos os lugares, eles se encontravam em todas as tribos. A seguir nós temos Zebulon, que significa presente de Deus. O símbolo desta tribo é um barco, porque o território, por questões territoriais, porque a tribo de Zebulon estava localizada territorialmente entre dois rios, entre dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. Por isso que o seu símbolo tornou-se o barco, por ele estar entre dois mares. Temos a seguir Issacar, que significa Deus é meu pagamento. E curiosamente, a palavra sacar é de onde sai também a questão de salário, aquilo que nós chamamos hoje de salário. O símbolo desta tribo tem lá contido uma lua, estrelas e sol. Bom, mas por que havia, né, esses símbolos? Porque, segundo o livro de Crônicas, não trago aqui o verso específico, mas acredito que seja 12, alguma coisa assim. O livro de Crônicas fala exatamente sobre a função que os da tribo de Issacar desempenhavam. Era importante para Israel ter pessoas que entendiam da astronomia e que pudessem contar o tempo. E até hoje, o calendário judaico ele funciona pelos meses lunares que a tribo de Issacar fazia contagem. E as festas judaicas seguem o mesmo calendário. Então, esses especialistas os da tribo de Issacar estavam responsáveis por cuidar dessa questão da contagem do tempo, da astronomia e tudo mais. Então era super importante para a questão de calendários, de entender o tempo. Eles é que eram os especialistas nessa área. A seguir nós temos os filhos de Raquel, que são dois, são eles José e Benjamim. Começando por José, quem assistiu o vídeo anterior lembra que nós falamos do porquê que José não pertencia, né, às 12 tribos, não havia a tribo de José. O nome José significa acrescentar ou abundância, e o símbolo da tribo de José são feixes de trigo. Esse símbolo vem primeiramente pelos sonhos que José teve. Podemos ver isso em Gênesis 37, de 2 a 10, e também pelo fato dele também ter morado no Egito, ou pelo trigo do Egito, porque ele era o José do Egito. Entretanto, a tribo de José foi dividida em duas tribos. Como eu disse, é só acessarem o vídeo anterior, porque que não existe uma tribo chamada José, vocês irão compreender melhor esta questão. A seguir nós temos Benjamim, filho da minha destra, é o significado do nome de Benjamim. E o símbolo desta tribo é um lobo, por causa da bênção proferida por Jacó em Gênesis 49, 27 a 28. E em Gênesis 35, 16 a 22, nós podemos ver mais ou menos o relato do nascimento de Benjamim. Temos os filhos de Bilá, que são Dan, e temos o primeiro que é Dan. Dan significa juiz. E Dan, curiosamente, tem dois símbolos. O primeiro símbolo provinha da bênção que o pai proferiu para ele em Gênesis 49, 16, que dizia que ele seria o juiz de Israel. Então, o primeiro símbolo dele é a balança, né? É uma balança, né, de justiça, que simboliza a justiça. E o segundo símbolo é uma serpente, porque da mesma forma como Dan havia sido instituído para ser juiz, posteriormente percebeu-se que Dan se tornou uma serpente no caminho. Quem ficar atento aos próximos vídeos irá entender mais ou menos por que Dan não faz parte das 12 tribos lá em Apocalipse. Essa é uma curiosidade por falar em outro dia.
A seguir nós temos Naftali, minha luta ou minha dificuldade é o significado do nome de Naftali, e o símbolo da tribo de Naftali é uma gazela. Isso devido à sua é uma gazela, devido à sua localização territorial. Naftali foi uma tribo muito abastada, ou foi uma tribo que teve muita fartura. E também pelas palavras que nós vemos em Deuteronômio 13:33, proferidas por Moisés acerca da tribo de Naftali. Eles eram muito abastados porque eles estavam numa localização muito estratégica relativamente à questão comercial, então eles tinham acesso a muita coisa. Temos a seguir os filhos de Zilpa. Gad é o primeiro filho de Zilpa. Gad significa sorte, e o símbolo da tribo de Gad é uma tenda. Isso porque eles eram pastores nômades ou seminômades. Então a tenda lembrava a questão mesmo deles serem pastores que constantemente estavam em movimento para pastorear as suas ovelhas. Temos por fim Azer, que significa felicidade. E o símbolo desta tribo é uma árvore de oliveira. E em Deuteronômio 33:24 explica-se essa questão do porquê que Azer recebeu esse símbolo, ou a tribo de Azer tinha esse símbolo de árvore de oliveira. Bom, eu não li aqui nenhum texto bíblico devido ao fato deles serem vários, também por uma questão de tempo e também para que o vídeo não seja muito longo. Mas sempre que quando estiver assistindo o vídeo, quando eu escutar sempre um versículo bíblico, é sempre bom que vá lá, que confirme a informação para que veja que aquilo que eu estou a dizer vai de acordo com o próprio verso. E se não estiver, também pode comentar. Pode também deixar as suas dúvidas, as suas sugestões. E como eu disse, não percam os próximos vídeos que nós iremos continuar a falar sobre as tribos de Israel. Que Deus possa lhe abençoar imensamente em nome de Jesus Cristo. Amém.